Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola dominical com uma oração. Querido Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua casa, reunidos, Senhor, em teu nome para aprender mais da tua palavra, Senhor. Reconhecemos que tu és o nosso Salvador, Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. E te pedimos, Senhor, que pelo teu Espírito Santo nos inspire nesse momento, abra os nossos ouvidos, os nossos corações para receber tudo aquilo que a tua palavra nos diz, Senhor, a fim de que nós sejamos transformados, conformados mais e mais à imagem do teu Filho, Senhor. Esse é o nosso pedido. Traga em paz, Senhor, os irmãos que estão a caminho e que, após essa aula, nós possamos prestar culto a Ti, Senhor, como Tu mereces, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade aos nossos estudos no Catecismo de Heidelberg, hoje nós vamos tratar do domingo 8, que é composto por duas perguntas. A pergunta de número 24 e a pergunta de número 25. Os irmãos estão com o catecismo aberto aí, só para a gente acompanhar? Pergunta de número 24, do Catecismo de Heidelberg. Diz o seguinte: como se divide este credo? Resposta: em três partes. A primeira trata de Deus Pai e de nossa criação, a segunda de Deus Filho e da nossa salvação, a terceira de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Percebam que essa pergunta de número 24, ela vai se referir ao credo apostólico que foi mencionado na semana passada, no domingo 7. Voltemos os nossos olhos aí para a pergunta de número 22. Vejam o que ela diz. Em que um cristão deve crer? E a resposta a essa pergunta é: em tudo que nos é prometido no Evangelho. O credo apostólico, resumo da nossa fé universal e indubitável fé cristã, nos ensina isto. Então, a pergunta de número 22 do Catecismo, ela nos afirma que o cristão ele deve crer em verdades fundamentais que estão contidas tanto no Evangelho, no texto bíblico, quanto no credo apostólico. Mas o que é esse credo apostólico? Quando ele surgiu e qual é a sua finalidade? Percebam que a resposta à pergunta de número 22 afirma que o credo apostólico é um resumo da nossa fé universal e indubitável fé cristã, certo? Mas quando ele surgiu? O credo apostólico, embora tenha esse nome, credo apostólico, ele não foi escrito diretamente pelos 12 apóstolos. Na realidade, nós precisamos entender um pouco de história da igreja a fim de compreendermos a origem e o propósito do credo apostólico. Lá no primeiro século, após a ressurreição de Jesus, os apóstolos ainda estavam vivos, ainda havia muitas testemunhas da ressurreição de Jesus, pessoas que conviveram com os apóstolos, de modo que as heresias eram dificilmente aceitadas pela igreja, uma vez que as autoridades da igreja, as colunas da igreja, que eram os apóstolos, estavam vivos e poderiam refutar aqueles argumentos, e não só os apóstolos, mas também outros irmãos que viram Jesus ressuscitar. Isso é um dado interessante porque, se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos ver que as principais heresias cristãs surgiram no século II. E qual o motivo disso? O motivo disso é que, naquele século II, já não havia apóstolos vivos, já não havia pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus, de modo que as heresias elas proliferaram, uma vez que não havia quem pudesse refutá-las. Então percebam que isso vai muito ao encontro do que é dito nas pregações pelo Henrique, por exemplo, que não é um papel só dos presbíteros ou dos estudiosos da igreja refutar as heresias. Nós vemos pelo exemplo da igreja primitiva que eram os próprios irmãos, as próprias testemunhas da ressurreição de Jesus, quem se empenhavam em refutar aquelas heresias, certo? Só que após o primeiro século, do século II em diante, a igreja começou a crescer cada vez mais, mas, consequentemente, as heresias também começaram a se proliferar, de modo que a igreja viu nisso uma necessidade de criar uma classe que hoje nós poderíamos chamar de novos membros. Então, antes de uma pessoa entrar na igreja primitiva, a partir do século II, III, IV, ela tinha que passar por uma espécie de classe de novos membros, onde ela aprendia as doutrinas fundamentais do cristianismo. E uma vez que ela passasse por essa classe, essa breve classe de ensino, ela se tornava apta a ir para o batismo. E antes do batismo, essa pessoa deveria confessar certas verdades fundamentais do cristianismo. Com o tempo, essas verdades fundamentais que elas proclamavam antes do batismo foram sistematizadas e se tornaram isso que nós conhecemos hoje como credo apostólico. Então percebam, o credo apostólico, ele não tem origem apostólica, apesar do nome, mas ele tem origem a partir de uma sistematização de confissões que os cristãos faziam antes do batismo. E a versão completa que nós hoje temos, ela surgiu no século VI.
Então vejam a pergunta de número 23. O que dizem os artigos deste credo? Percebam que a resposta ela é uma transliteração direta do que diz o texto do próprio credo apostólico. Vamos ler todos juntos? Elas expressam as verdades fundamentais da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Percebam que o conteúdo do credo apostólico, ele perfaz aquilo que os acadêmicos chamam de um núcleo duro. Então, para você ser um cristão, você precisa crer em todas as verdades que estão expressas aqui. Por exemplo, nós cremos no conteúdo do credo, mas nós temos algumas doutrinas que divergem de outras denominações. Mas o que faz com que nós não consideremos elas seitas? O fato de que elas expressam essas verdades nucleares, que são o núcleo da fé cristã. Então, é como se houvesse um núcleo duro, um centro de crenças que todo cristão deve crer para ser considerado como tal, e outras crenças secundárias que não são necessariamente necessárias para que alguém seja considerado cristão. Então é por isso que nós consideramos os assembleanos nossos irmãos, os batistas nossos irmãos, os congregacionais nossos irmãos, mas outras denominações, como os testemunhos de Jeová, ou, por exemplo, os mormons, nós não consideramos cristãos, consideramos seitas, porque eles não expressam e não creem nesse núcleo fundamental de doutrinas expresso pelo credo apostólico. Nós não vamos detalhar hoje muito sobre o credo, porque nos domingos seguintes nós vamos destrinchá-lo. Vocês podem perceber que nas perguntas do domingo 9 em diante, o credo ele vai ser detalhado, nós vamos falar sobre ele, então não vamos descer as minúcias hoje. Então vamos direto para a pergunta de número 25. A pergunta de número 25 ela diz o seguinte: por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? Porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que estas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Percebam que essa pergunta 25, ela trata da doutrina da Trindade, que é uma doutrina que diz respeito ao próprio ser de Deus. Essa talvez seja a doutrina mais cara, uma das doutrinas mais caras ao cristianismo e uma das mais difíceis e misteriosas para a compreensão humana. Ela é tão elevada, ela é tão complexa e misteriosa que nós devemos assumir, ao estudá-la, uma postura humilde, reconhecendo que a nossa razão ela vai só até certo limite quando nós falamos acerca da Trindade. Nós devemos saber que existe uma diferença entre saber e explicar. Nós podemos saber o que é a Trindade, mas nós não podemos explicá-la em sua plenitude. Um exemplo: nós sabemos que um avião voa. Essa é uma característica de um avião, mas nós não sabemos detalhadamente explicar como esse processo funciona. Então a mesma coisa se aplica à Trindade. Nós sabemos o que o texto bíblico nos diz, o que as Escrituras nos dizem, mas nós não podemos detalhá-la, nós não podemos descer as minúcias quando se trata desse tema, uma vez que é um tema que é insondável até certo limite. Nós perceberemos que toda vez que alguém tenta explicar a Trindade em sua totalidade de modo racional, consequentemente essa pessoa chega numa heresia. Nós vamos ver algumas delas hoje. Então, um conceito inicial para nós compreendermos o que é a Trindade é o seguinte: a doutrina da Trindade nos diz que há um só Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir. A doutrina da Trindade, ela nos afirma que há um só Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dito de outra forma, podemos dizer que Deus é um em essência e três em pessoa. E a partir dessa afirmação, nós podemos destrinchar esse próprio conceito que nós demos. Então, a primeira afirmação que nós podemos fazer é a seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes. Essa é uma primeira afirmação. A segunda afirmação é: cada pessoa é plenamente Deus. E a terceira afirmação é: há um só Deus.
Então vamos estudar separadamente para nós termos um conhecimento, uma compreensão mais abrangente do que se trata a Trindade. Então a primeira afirmação é a seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes. Qual é o conceito de pessoa? Basicamente, uma pessoa é um ser que tem a capacidade de raciocinar, falar e agir. Uma pedra, uma rocha, ela é um ser, mas não é uma pessoa. Por quê? Porque ela não tem capacidade de raciocinar. Ela não tem capacidade de falar, ela não tem capacidade de agir. Nós somos pessoas porque nós temos essas capacidades, nós temos todos esses atributos. Então, a doutrina da Trindade, ela afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito Santo não é o Pai. E uma boa maneira de nós compreendermos isso, essa diferença, essa distinção entre as três pessoas da Trindade, é nós avaliarmos o ensino errado para aclararmos o nosso conhecimento da doutrina correta. Ou seja, nós vamos ver agora uma heresia para, a partir do conhecimento dessa heresia, nós compreendermos melhor o que diz a doutrina adequada. Então, uma das primeiras heresias acerca da doutrina da Trindade, ela é chamada de modalismo. Essa heresia ela surgiu entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo. Nessa época ainda não havia muita clareza acerca da natureza da Trindade, e alguns teólogos tentaram dar uma resposta a isso, só que alguns deles se equivocaram e entenderam que, embora Deus seja um só, ele não é três pessoas distintas. Ou seja, embora Deus seja um único ser, ele se revelou ao longo da história como três pessoas distintas. Mas percebam, Deus é uma pessoa que se revela sobre três máscaras diferentes. Nós podemos dar um exemplo para caracterizar isso da seguinte forma. Imaginem um ator de uma peça de teatro. Esse ator vai atuar e no primeiro ato ele coloca uma roupa de rei, ele interpreta um rei. No segundo ato, esse ator ele coloca uma roupa de soldado e ele interpreta um militar, um soldado. No terceiro ato final, ele coloca uma outra roupa e interpreta um sábio. Concordam comigo que, embora esse ator ele vista diferentes roupas, ele continua sendo uma única pessoa? Então, a mesma coisa, segundo os modalistas, se aplica a Deus. Deus é um único ser que se revela sob três modos ou três papéis diferentes ao longo da história. Então, Deus não é três pessoas distintas. Ele é três modos, ou seja, ele se apresenta sob três maneiras diferentes ao longo da história. Então, eles sustentam que, na criação, Deus, esse ser único, se apresentou sob a forma de Pai. Depois, esse Pai se transformou no Filho ao se encarnar. E, por fim, após ir para o céu, Jesus ir para o céu, Deus voltou novamente à Terra sob a forma de Espírito Santo. Mas são todos o mesmo ser. Não há diferença entre Pai, Filho e Espírito. São só três máscaras diferentes ou três papéis desempenhados pelo mesmo Deus. Essa heresia, chamada modalismo, ela tem uma série de consequências gravosas para a fé cristã. E uma delas nós podemos ver lendo dois textos. Vamos abrir aí em Lucas 22, 42 e Lucas 23, 34. Vamos interpretar esse texto, esses dois textos, como se nós fôssemos modalistas, como se nós acreditássemos nessa heresia. Ou seja, vamos pressupor que Deus é um único ser que interpreta três papéis. Não há diferença entre Pai, Filho e Espírito. São só três papéis que Deus desempenha a depender do momento. Vamos ler com essas lentes esses dois textos. Lucas 22, 42 e Lucas 23, 34. Quem achar pode ler, por favor. Lucas 23, 34. Obrigado. Percebam que ambos os textos nos mostram Jesus fazendo uma oração ao Pai e pedindo algo a Ele. Só que qual é a consequência nesses dois textos se nós interpretarmos cada um deles sob a perspectiva modalista? Ou seja, se consideramos que Deus é Jesus, é o Pai e é o Espírito ao mesmo tempo. Essas três pessoas, mas não são três pessoas distintas, mas três papéis que Deus desempenha.
Se nós olharmos esses textos com essa perspectiva modalista, qual é a consequência disso? Alguém sabe me dizer? Nos dois textos? Podem chutar. Exatamente. Percebam que, a partir da heresia modalista, Jesus é o Pai, não existe diferença, ele só é Deus sob uma forma diferente. E aqui, Jesus estaria orando para si próprio, visto que o Pai é só um papel que Deus desempenha, Jesus é um outro papel que o mesmo Deus desempenha. Então é uma auto-oração que Jesus estaria fazendo. Percebam como isso é absurdo? Jesus está orando para si mesmo. É o que essa heresia nos leva a concluir. Então, a doutrina correta é a seguinte: vimos a doutrina incorreta, e a doutrina correta é aquela que sustenta que o Pai, o Filho e o Espírito são três pessoas diferentes, não são três papéis desempenhados por Deus, são três pessoas distintas, certo? O Pai não se tornou o Filho e depois se tornou o Espírito Santo. Em vez disso, Deus sempre foi e sempre será três pessoas diferentes. Então, vamos ler alguns textos que mostram essa diferença entre as três pessoas da Trindade. João capítulo 17, versículo 1 a versículo 5. João 17, 1 a 5, João 15, 26, Mateus 3, 16. Só esses por enquanto. João capítulo 17, versículo 1, João capítulo 15, versículo 26 e Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17. Quem achar pode ler, por gentileza. João capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. Obrigado. Esse capítulo 17 de João nos mostra a oração intercessória de Jesus por seus discípulos pouco antes da sua prisão. Percebam que Jesus diz aí que ele tinha uma glória com o Pai, que ele compartilhava com o Pai mesmo antes da criação. Concordam comigo que para compartilhar algo é preciso haver duas pessoas diferentes? Então, esse texto nos prova que Jesus não é a mesma pessoa que o Pai. Eles são duas pessoas, de tal modo que eles compartilhavam uma glória antes da criação. Então, não são a mesma pessoa, mas são duas pessoas distintas. Agora, João, capítulo 15, versículo 26. Obrigado. Nesse texto, percebam que Jesus diz que enviará o Espírito Santo para ajudar os seus discípulos. E que esse mesmo Espírito Santo daria testemunho do próprio Jesus. No capítulo 14, se vocês olharem, desse mesmo evangelho, no versículo 16, João diz que diz que o Espírito também é outro consolador. Ou seja, Jesus era um consolador e o Espírito é outro consolador. Então, esse texto também nos mostra que Jesus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, são duas pessoas diferentes. Por fim, o capítulo 3 de Mateus, no versículo 16 a 17. Mateus 3, 16 a 17. Obrigado. Percebam que enquanto o Pai fala dos céus no batismo de Jesus, Jesus é batizado e o Espírito desce sob forma de pomba. Ou seja, todas as três pessoas da Trindade aparecem em um mesmo momento. O Pai falando do céu, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre a forma de pomba. Então vejam que mais esse versículo, ele reforça a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, mas são três pessoas distintas. Vejam também que Jesus fala do Pai e do Filho como pessoas, do Pai e do Espírito como pessoas diferentes dele próprio, certo? No que diz respeito à pessoa do Espírito Santo, uma heresia muito famosa é aquela que considera o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma força. Essa heresia ela é sustentada pelos testemunhos de Jeová. Segundo eles, o Espírito Santo seria uma força ativa, uma espécie de energia.
E estudando sobre esse tema, eu peguei um artigo do próprio site das Testemunhas de Jeová, que é o site Biblioteca Online da Torre de Vigia. E falando acerca da natureza do Espírito Santo, eles dizem o seguinte: o título do artigo é o seguinte: O Espírito Santo, a força ativa de Deus. Abre aspas. O uso que a Bíblia faz de Espírito Santo indica que se trata de uma força controlada que Jeová Deus usa para realizar uma variedade de propósitos. Até certo ponto, pode ser comparada com a eletricidade, uma força que pode ser adaptada para realizar grande variedade de operações. Não, o Espírito Santo não é uma pessoa e tampouco parte de uma trindade. O Espírito Santo é a força ativa de Deus que ele usa para realizar a sua vontade. Não é igual a Deus, mas está sempre à sua disposição e subordinado a ele. Então percebam que é uma heresia não muito moderna, mas é uma readaptação de heresias antigas que falam que o Espírito Santo seria uma espécie de energia subordinada a Deus Pai. Agora vamos ler alguns textos que mostram, que refutam esse argumento dos testemunhos de Jeová, que mostram que o Espírito Santo de fato é uma pessoa. No início eu havia dito que uma pessoa é um ser que fala, raciocina e age. E nós vemos ao longo dos evangelhos e de Atos, por exemplo, que todo o Espírito Santo atua de todas essas formas. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo fala. Abram aí em Atos capítulo 8, versículo 29. Quem achar pode ler, por favor. Viram? O Espírito Santo ele fala. Ele não é uma força impessoal ou uma simples energia. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de falar. Essa é a primeira característica de uma pessoa. O Espírito Santo também toma decisões. Vejam o que diz o capítulo 15, versículo 28 de Atos. Quem achar pode ler, por favor. Atos capítulo 15, versículo 28 mostra o Espírito Santo tomando decisões. Obrigado. Então, nós vimos que o Espírito Santo fala, que ele toma decisões e ele também pode proibir ações humanas. Eu vou ler o texto de Atos, que diz o seguinte: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Vejam que o Espírito Santo está proibindo uma ação humana. Por fim, o Espírito Santo ele nos auxilia e intercede por nós. Patrick, pode ler Romanos 8, 26 a 27? Obrigado. Vejam que o apóstolo Paulo está falando que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas e ele também intercede por nós. Então, não é uma simples força impessoal. Então, o Espírito Santo fala, ele toma decisões, ele pode proibir ações humanas e ele também nos auxilia e intercede por nós, o que revela que ele é uma pessoa de fato, certo? Não é como os testemunhos de Jeová sustentam que seria uma energia ou uma força ativa de Deus. Os testemunhos de Jeová, eles sustentam essa posição de que o Espírito Santo seria uma força impessoal, porque eles entendem que defender uma trindade seria equivalente a defender a existência de três deuses, o que nos leva ao segundo ponto da nossa aula. O primeiro ponto foi que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes. E o segundo ponto é... Vou começar com uma pergunta para ficar mais claro. Nós sabemos que Deus é três pessoas distintas, certo? Se Deus é três pessoas diferentes, isso significa que cada uma dessas pessoas é um terço de Deus? Em outras palavras, o Pai seria 33% Deus, o Filho seria 33% Deus e o Espírito Santo seria 33% Deus? E quando essas três pessoas se unissem, elas formariam o Deus único e verdadeiro? Ou seja, Deus está dividido em três deuses menores e só a partir da união desses três deuses menores é que Deus é formado? É uma pergunta.
Eu falei. Eu mostrei qual era a doutrina incorreta para nós termos a compreensão mais adequada da doutrina correta. Que é, como eu disse, como você disse, o modalismo sustenta que Deus é um só que se revela sob três modos ou três papéis diferentes a depender do momento, da situação. Quer falar mais alguma coisa? Uhum. Sim, de fato. Obrigado. Então, de fato, a resposta está correta. Deus não é. Cada uma das pessoas da Trindade não é um terço de Deus. Nós, às vezes, tendemos a pensar em Deus como se fosse um boneco de Lego e nas pessoas da Trindade como se cada uma delas fosse uma pecinha e só quando essas pecinhas se reunissem é que Deus seria formado. Mas não é isso o que significa e o que diz a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade nos afirma que todas as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são cada uma delas Deus. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus e o Espírito é 100% Deus. E a união desses três não forma algo como 300% Deus, mas 100% Deus. É aqui que está o mistério da coisa. Como você explica que cada uma das três pessoas da Trindade é 100% Deus e a Trindade é Deus. É algo que está para além da compreensão humana. Por isso que eu falei no início que quando nós estudamos essa doutrina, nós temos que ter bastante humildade intelectual para compreendermos que a nossa razão ela vai só até certo ponto. Chega um ponto que você não consegue ir além, e se você for além dessa linha, você acaba caindo em algum tipo de heresia. Então, cada uma das três pessoas da Trindade é Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses menores, mas são Deus. O Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Uhum, uhum. É, é verdade. Eu vou ler alguns textos da Bíblia deles aqui daqui a pouco para a gente compreender. Falam o quê? Uhum, uhum, de fato. Então,
Cada uma das três pessoas da Trindade é Deus. Cada uma delas é plenamente Deus. E vimos no início que o conceito de Trindade pode ser dado pela seguinte fórmula: Deus é um em essência e três em pessoa. Nós já compreendemos o que significa ser três em pessoa. Agora, quando nós falamos que Deus é um em essência, nós queremos dizer que dentro da essência ou da substância divina existem três centros de conhecimento, consciência, amor e vontade que se relacionam mutuamente. Em outras palavras, cada pessoa da Trindade possui todos os atributos do ser divino. Então, o Pai é onipotente, onisciente, onipresente, infinito, mas o Filho também é onipotente, onisciente, onipresente, o Espírito é onisciente, onipotente e onipresente. Todos eles têm todos os atributos da divindade. Não existe algo como uma hierarquia entre as pessoas da Trindade, certo? Não se pode sustentar isso, que é até uma doutrina antiga chamada, uma heresia antiga chamada subordinacionismo. Não existe subordinação entre as três pessoas da Trindade. Todos eles são coiguais e coeternos. Então, Deus é um em essência e três em pessoa. Essência é aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm em comum, ou seja, o fato de que cada um deles é plenamente Deus. Já pessoa é aquilo que os torna diferentes. São três pessoas distintas com a mesma essência divina, com a mesma essência de Deus. Vamos ver alguns versículos que mostram que cada uma das três pessoas da Trindade é Deus. Vamos começar pelo Pai. Ver alguns versículos que mostram que o Pai é Deus. 1 Coríntios 8, versículo 6. João capítulo 6, versículo 27. E João capítulo 20, versículo 17. Primeira Coríntios 8, 6. João 6, 27. E João 20, 17. Quem já pode ler, por favor. Percebam aí que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, ele até usa vírgulas para isso, para isolar o vocativo. Ele fala o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então ele fala claramente que o Pai é Deus. João 6, 27. Percebam que, mais uma vez, aqui o texto bíblico ele isola o vocativo, porque a este o Pai, vírgula, Deus, vírgula, o selou. Então, mais uma vez, ressalta que o Pai também é Deus. Por fim, João 20, 17. Vejam mais uma vez aí que João claramente afirma que o Pai é Deus e que ele é o Pai de Jesus e é o Pai dos cristãos também, daqueles quem Jesus salvou. Agora vamos ver que o Filho também é Deus. O capítulo clássico, que é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, tratando da questão da divindade do Filho, eu gostaria de ler os textos bíblicos da nossa versão e também ler a versão dos Testemunhos de Jeová para compreendermos como é que eles compreendem a natureza de Jesus. Então, na versão fiel, na versão da nossa Bíblia, que está adequada ao texto original grego, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, com D maiúsculo. Agora vejam o que a Bíblia Novo Mundo, que é a versão dos Testemunhos de Jeová, diz. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Vejam que eles utilizam um artigo indefinido um, e ao invés de grafarem o nome Deus com D maiúsculo, eles colocam com D minúsculo. Ou seja, eles consideram Jesus um Deus menor, um ser divino menor do que o Pai. Eu não sei se eles consideram Jesus uma criação. Consideram? Eles consideram Jesus uma criação, como o primogênito da criação, interpretando de forma inadequada o texto de Colossenses, no capítulo 1. E isso é uma deturpação do texto.
É uma alteração crassa do texto bíblico, do original, que claramente afirma que Jesus não era um Deus simplesmente. Ele era o próprio Deus. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Agora, Romanos capítulo 9, versículo 3 a 5. Quem achar pode ler, por favor. Romanos 9, 3 a 5. Obrigado. Gostaria de dar uma ênfase nesse versículo 5 aí do capítulo 9. Vou relê-lo só para esclarecer. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual, uma referência a Jesus, é sobre todos Deus bendito eternamente. Então vejam que o apóstolo Paulo está falando que Jesus aí é Deus bendito eternamente. Tem uma vírgula aí, ó, sobre todos, vírgula, Deus bendito eternamente. Agora, vamos ler a versão Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová e ver o que eles fazem com esse texto de Romanos 9, versículo 5. A eles pertencem os patriarcas e dele descendeu o Cristo segundo a carne. Ponto final. Deus, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Perceberam a alteração? No texto fiel da nossa versão, diz que Jesus é sobre todos, vírgula, Deus bendito eternamente. É uma clara afirmação de que Jesus é Deus. Na versão das Testemunhas de Jeová, eles colocam um ponto final. Deles descendeu o Cristo segundo a carne. Ponto final. Deus, que é outra pessoa, ele não está se referindo a Jesus, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Ou seja, eles alteraram o texto bíblico para se adequar à doutrina deles, para se adequar às heresias que eles defendem. Eles desconsideram o próprio texto de Romanos 9, colocando um ponto final onde deveria ter uma vírgula. E uma vírgula faz toda a diferença, como vocês podem perceber. No texto da nossa versão, a vírgula, ela está isolando a frase que vem após, falando que Jesus é Deus louvado eternamente, que está sobre tudo. Na versão deles, Jesus ele descendeu segundo a carne, mas ele não é Deus, certo? Eles fazem uma distinção. E agora João 20, 27 a 28. 28. Obrigado. Então percebam que Tomé faz uma clara afirmação, uma declaração expressa de que Jesus é tanto o Senhor dele quanto o Deus dele. Ele identifica Jesus com o Deus de Israel. Na versão da Bíblia Novo Mundo, eles não fazem uma alteração nesse texto, até curioso, que diz o seguinte: depois disse a Tomé, coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Em resposta, Tomé lhe disse, meu Senhor e meu Deus, e está com D maiúsculo. Então, ainda nesse texto, eles não promoveram uma alteração, mas, eventualmente, eles vão alterar. Ah, é? Em resposta, Tomé lhe disse, meu Senhor e meu Deus. Tem um ponto de exclamação. É uma interjeição de espanto, né? Aham. Mas vejam que eles alteraram vários textos bíblicos para se adequar à doutrina. Eles não consideram Jesus Deus, de fato, Deus de Israel, mas um Deus menor que foi criado no tempo e no espaço. A primeira criatura de Deus, por assim dizer. Na Novo Mundo, isso? Novo Mundo? Qual o texto? Hebreus?
É mais uma interjeição, não é uma expressão de espanto. Uhum. Uhum. Vou mencionar, vou falar dele. Não, mas se você quiser acrescentar, fica à vontade. Uhum. O próprio texto de Tomé mostra isso, né? Tomé chamando ele de Deus meu e ele não rejeita a expressão de Tomé. Então vimos que o Pai é Deus, que Jesus é Deus pelos textos. Agora vamos ver que o Espírito Santo também é Deus. Atos 5, versículo 3 a versículo 3 diz o seguinte. Vou ler. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então vejam que Atos está afirmando que o Espírito Santo é Deus. Lá no comecinho do versículo 3, fala que Ananias não mentiram ao Espírito Santo. E no finalzinho, diz que eles não mentiram aos homens, mas a Deus. Então, a clara declaração de que o Espírito Santo também é Deus. Agora, Mateus 28, 19, pelo horário eu vou ler os textos. Diz o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Percebam que tanto na fórmula batismal de Mateus 28, 19, quanto na bênção apostólica, o Espírito Santo ele é colocado no mesmo patamar que o Pai e que o Filho, o que significa que ele é divino, tal qual o Pai e o Filho. Ou seja, ele também é Deus, assim como o Pai e o Filho. A nossa terceira afirmação acerca desse destrinchamento que nós fizemos do conceito é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, cada uma das três pessoas é Deus, e que existe um só Deus. Uma das acusações mais comuns que as pessoas fazem à doutrina da Trindade é que ela implica na existência de três deuses. É o que chamam de triteísmo. Só que nós, que somos trinitarianos, ou seja, pessoas que creem na Trindade, não sustentam a existência de três deuses. Nós não acreditamos em três deuses menores. Nós sustentamos que existe um só Deus, que existe como três pessoas distintas, certo? Mas não sustentamos que existem três deuses. Isso é triteísmo e isso é heresia. Deuteronômio 6,4 nos mostra que existe um só Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45, 21, por sua vez, diz o seguinte: Olhai para mim, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Então, esses versículos aqui, eles nos falam do monoteísmo, que existe um só Deus, certo? Nós, por acreditarmos na Trindade, não somos politeístas ou triteístas, nós acreditamos em um só Deus. Só que esse Deus, ele existe como três pessoas. É um único Deus que se apresenta, que existe como três pessoas. Vamos ler o versículo de Mateus 28, que mostra essa verdade da doutrina. Só para esclarecer, o termo trindade não existe no texto bíblico, certo? É uma criação para nós expressarmos melhor o que quer dizer essa doutrina. O fato dela não estar nomeada na Bíblia não significa que ela não seja verdade. Então, Mateus 28, 19 diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, três coisas são dignas de nota aqui. Em primeiro lugar, veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são mencionados como três pessoas diferentes. Nós já vimos isso. Em segundo lugar, veja que cada pessoa é divina, porque cada pessoa é colocada no mesmo patamar uma das outras, certo? Agora, o ponto que eu gostaria de destacar aqui, vejam o versículo 19, que é o seguinte: embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam pessoas diferentes, o nosso batismo ele é realizado em um nome só, no singular, e não em nomes, no plural. Jesus não nos diz para sermos batizados e batizarmos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Vejam o que ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Ou seja, as três pessoas da Trindade perfazem um só nome, o que significa que são um só Deus. Por isso é incorreto nós fazermos um batismo falando para batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. É em nome dos três, porque os três são um só ser. Os três são um único Deus, que se apresenta como três pessoas. Para finalizar, eu gostaria só de falar um pouco do Credo de Nicéia. No século IV, mais ou menos, havia um presbítero chamado Ário, e esse presbítero ele criou uma heresia que sustentava que Jesus foi o primeiro ser criado de Deus, com base no texto de Colossenses, que fala que ele é o primogênito de toda a criação. Ário entendeu que Jesus seria uma criação de Deus, mas ele mesmo não seria Deus, ele mesmo não seria o Deus de Israel. E com base nessa heresia, a igreja criou um concílio chamado Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325 na cidade de Nicéia, na Bitínia, onde hoje fica a Turquia. E daí, dessa reunião, desse concílio de Nicéia, resultou um documento que nós hoje conhecemos como Credo Niceno, que expressa essas verdades acerca da Trindade, e eu gostaria de ler com os irmãos. Vocês podem pesquisar no Google, que Credo Niceno que vai aparecer. Esse credo ele vai expressar as verdades acerca da doutrina da Trindade e também da divindade do próprio Jesus. Diz o seguinte, acompanhe comigo. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então vejam que aqui eles estão afirmando que o Pai é Deus. E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Percebam que o credo, ele faz questão de mencionar que Jesus ele não é criado, ele não é uma criação, porque criação implica subordinação, certo? Tudo que é criado por Deus é inferior a Deus, nós somos criaturas. O mundo é uma criação, os animais são criações, mas Jesus não é uma criação. As pessoas interpretam o texto de Colossenses erroneamente, que diz que Jesus é o primogênito da criação, e pensam o seguinte: ora, se Jesus é o primogênito da criação, isso significa que ele é o primeiro ser criado. Mas esse não é o propósito do texto ali de Colossenses. O propósito é demonstrar que Jesus tem a primazia sobre toda a criação. Assim como o primogênito de uma casa, de um clã ou de uma tribo, ele tinha direito a todos os bens do seu pai, por ser o primeiro filho, Jesus, embora não seja criado, ele é o filho do Deus Todo-Poderoso, e ele mesmo é Deus, e ele tem direito sobre toda a criação. Ele é o primogênito porque ele tem a primazia sobre tudo, mas ele não é criado. O credo diz que ele é gerado, que é diferente. Criação implica a origem no tempo e no espaço. A geração não implica essa origem. Ela implica que Jesus se origina do Pai, mas desde a eternidade. Jesus não surgiu em um determinado momento da história. Ele procede da mesma substância do Pai eternamente. Jesus não surge em um momento da história. Ele não é uma criação. Ele é gerado pelo Pai eternamente.
É algo difícil para nós compreendermos por causa do pecado, como o Henrique disse, mas é isso que o credo afirma. Jesus ele é gerado, não criado. Uhum. Certo, obrigado. De todo modo, ele não é criado, certo? Se alguém fala que Jesus é criado, essa pessoa está equivocada e está sustentando uma heresia de fato. E o credo diz o seguinte: o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, Universal e Apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Então, o credo niceno ele expressa aquilo que nós cremos quando nós falamos acerca da Trindade, certo? Fala que são três pessoas distintas, as três pessoas são cada uma delas Deus, cada uma delas são Senhor, e nós devemos crer nisso se nós quisermos sermos considerados cristãos. Alguém tem alguma dúvida, algum apontamento? Foi o que o Henrique disse, no sentido de serem enviados do Pai e do Filho. Uhum. Uhum. Mais alguém? Vamos nos colocar de pé então para fazermos uma oração. Pode orar, Patrick, por favor? Santíssimo Deus, nosso Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje. Muito obrigado por esses ensinamentos que são fundamentais para a nossa fé. E que, meditando, Senhor, nesses pontos, nós possamos viver e para ti, sabendo que o Senhor não nos deixou, o Senhor nos enviou outro paráclito, o Senhor percebe por nós, o Senhor de volta a nosso favor. Obrigado, Senhor, por esse ensino. Muito obrigado, Senhor, por essa doutrinação. E te pedimos, Senhor, que o Senhor ponha todos esses ensinos no nosso coração, de maneira que
se recebemos, Senhor, informação falsa, que possamos ler. Falar de tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, e que possamos ler. Ser defensores da fé, que o Senhor concedeu a nós. Muito obrigado, Senhor, por esse ensino. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe para tudo que virá logo a seguir. Em nome de Cristo Jesus, que nós te oramos.